Vivemos uma geração que tem muitos privilégios, mas às vezes passa tão despercebido. Nós temos água encanada. É só a gente abrir a torneira, água boa, água limpa, água potável sai. Nós temos acesso a pregações saudáveis, expositivas, aqui através da tela do celular. Nós temos acesso às escrituras em várias versões, na nossa língua acessível, o Velho e o Novo Testamento, mas a gente não dá o devido valor. Nós gostamos de colocar empecilhos, de achar que é difícil, mas não percebemos a bênção que o Senhor tem nos proporcionado, que a nossa geração é uma geração abençoada por termos não apenas água potável, não apenas nós podemos ter acesso a conteúdos saudáveis aqui na palma da nossa mão, numa Smart TV, mas que nós temos as Escrituras. A Bíblia, ela não contém a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus. A Bíblia tem o pensamento do Senhor, ela é inspirada por Deus, escrita por mais de 40 homens durante mais de 1000 anos, e ela se complementa. É uma história que fala sobre a criação, fala sobre o pecado, aponta para Cristo, fala sobre a redenção. Para os crentes, a Bíblia é o norte, é a bússola, é lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho, é espada. Mas muitos dos que se dizem cristãos, eles não percebem a preciosidade que eles têm na palma da mão. A Bíblia muitas vezes é apenas usada como um amuleto, mas para nós acharmos um tesouro, nós precisamos empenhar trabalho, nós precisamos cavar, nós precisamos buscar. Eu lembro da passagem em Atos 17, 10, 11, quando Paulo e Silas vão a Bereia, e os irmãos de Bereia, ao escutar a pregação de Paulo e Silas, eles tinham acesso ao Velho Testamento. E eles examinam se aquilo que Paulo estava falando, se aquilo que Silas estava falando, estava de acordo com as Escrituras. O maior erro que a nossa geração, que é tão cheia de privilégios, comete é não fazer essa ponte entre ouvir o que está sendo pregado, independente se seja numa tela de celular ou ao vivo dentro de uma igreja, é examinar as Escrituras. Nós temos muito conteúdo bom, mas também nós temos tanto aqui nas redes sociais, tanto na tecnologia, tanto nesse quadradinho aqui, como nos nossos púlpitos, muitas pregações equivocadas, muitas heresias sendo difundidas. E o erro é que aqueles ouvidos que estão ouvindo apenas estão digerindo, mas sem mastigar, sem saborear, sem identificar o gosto. E quando a gente escuta uma palavra, e quando a gente escuta alguém falando, alguém pregando, alguém anunciando alguma coisa, e a gente não examina pelas Escrituras, a gente só está comendo, mas a gente não está saboreando. A gente não está mastigando. E aí, nós somos facilmente manipulados, nós vamos acreditar em enganos, nós vamos cair em erros e vamos ficar refém dos chamados falsos profetas. Nós temos muitos privilégios. Água potável. Nós temos acesso a conteúdos bíblicos, cristocêntricos, saudáveis, que glorificam ao Senhor. E nós temos acesso às Escrituras. Agora, por que não fazer uso de forma correta, de forma legal? Usar a água
que está encanada de forma inteligente, não gastar de forma errada, né? Não fazer abuso da água, ser consciente. Ouvir as pregações, sejam elas dentro da igreja ou através de uma plataforma digital, e examinar. Fazer como os irmãos de Bereia, que estavam escutando Paulo e Silas. Nossa, Paulo considerado um grande teólogo, cara que era top de linha. Mas eles examinavam para ver se aquilo que Paulo e Silas estavam falando estava de acordo. E lembrando que os irmãos de Bereia tinham só o Velho Testamento. Nós temos toda a revelação de Deus. Aqui consta a palavra de Deus. A revelação está toda aqui. O que tem nas Escrituras, na Bíblia, é suficiente para conhecer a Deus, para conhecer a Cristo, para conhecer a mim, para entender a questão do pecado, para conhecer o nosso inimigo, o diabo. Está aqui. Nós só precisamos olhar para esses privilégios, para esses tesouros, para essas bênçãos que o Senhor Deus, na sua soberania, nos seus decretos maravilhosos, tem nos proporcionado. Então vamos fazer bom uso desses privilégios? Vamos pensar um pouquinho sobre isso? Vamos começar a colocar em prática, começar a abrir a Bíblia, né? Começar a abrir as Escrituras e ler as Escrituras. Não podemos só ficar ouvindo. Nós precisamos questionar. Nós precisamos examinar. A Bíblia diz em 1 João 4:1 que é para nós provar os Espíritos para ver de onde procede. Provar os Espíritos é nós vermos se aquilo que a pessoa está falando, se aquilo que a pessoa está pregando está de acordo com as Escrituras. Porque a Bíblia fala que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Muitos estão expulsando demônios, muitos estão fazendo sinais e maravilhas, mas não estão pregando a verdade. E nós precisamos ficar com a verdade bíblica, a verdade das Escrituras. Que o Senhor nos ajude. Eu fico por aqui. Ao Senhor toda glória e honra. Gratidão por mais esse dia. E até a próxima, se o Senhor assim permitir.